Bom, pessoal, vamos para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre tabelas, que é um dos elementos disponíveis do HTML para que cada desenvolvedor possa dispor de dados tabulados de um modo mais organizado. Eles vão permitir uma fácil compreensão dessas leituras dos dados. Perceba que numa tabela você consegue enxergar com mais facilidade a organização de todos os dados. Então, nós vamos entender o que é uma tabela, para que serve esse elemento, quais são as tags que envolvem e como nós podemos desenvolver uma tabela dentro do HTML, entre outros aspectos. Então, de maneira geral, a tabela ela é facilmente compreendida quando pensamos em um elemento para exibir e organizar um conjunto de dados semelhantes. Por exemplo, quando você consegue compreender as informações e elas podem ser visualmente simplificadas e dar uma visualização tabular, ou seja, no desenvolvimento de tabelas no HTML não é diferente, né? Nós vamos colocar todos os elementos textuais, mas vocês vão colocando também, podem colocar multimídias dentro, pode colocar imagem, pode colocar vídeos, qualquer conteúdo que você quiser apresentar dentro de uma tabela, você pode colocar. No HTML possui uma web semântica interessante para você colocar a sua tabela. Você tem os elementos principais, por exemplo, a tabela, ela é o conceito, é a table que você vai abrir, e ela também tem as três partes, né? A t-head, que é a parte superior, né, da tabela, a t-body, que é onde vão ficar os elementos, e caso você precise fazer um rodapé na tabela, você pode usar o elemento t-foot, né? Esse t-foot pode colocar em um rodapé da tabela. Então, se você tiver só essa marcação na sua página, não vai exibir nada, ok? Então, o que vai determinar o conteúdo que você vai colocar ali são as linhas e a coluna. Então, dentro da tag t-head, ela vai apresentar uma funcionalidade para agrupar os elementos do HTML de cabeçalho. Toda vez que você tiver um cabeçalho na tabela, você pode colocar aqui nesse t-head. Ou seja, você vai precisar primeiramente colocar ela uma linha, né? Uma linha do cabeçalho, que é essa tag tr, ok? E dentro dela você vai organizar o cabeçalho pela tag th, ok? Então, cada cabeçalho da nossa tabela vai ter uma t-header, vai ter uma linha, e aqui você tem o th, que é o local onde você coloca a informação dentro dessa tag. Por exemplo, nós vamos fazer um cadastro de pessoas. Então, por exemplo, a primeira coisa que você pode colocar aqui é o nome, ou seja, esse nome ele dará título à sua tabela, ok? Então, esse nome ele vou aumentar um pouquinho a fonte aqui para você enxergar melhor. Então, tem aqui nome, ok? E nós colocamos nosso primeiro elemento. Se você colocar aqui no t-body, você tem que seguir a mesma estrutura de cima, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui uma segunda linha. Agora, o elemento aqui do conteúdo a gente coloca dentro de uma td, ok? Então, vou colocar meu nome aqui, Léo Cruz. Vocês vão perceber aí que nós temos a célula aqui onde vai apresentar o nome. Esse vai ser colocado logo aqui embaixo, né? Perceba que teve esse t-header ficou com destaque negrito e o conteúdo ficou dessa forma, mesmo que nós ainda não fizemos nenhum HTML. Vamos colocar, por exemplo, mais um elemento aqui, ok? Que seria um e-mail, por exemplo. E-mail. Nesse elemento aqui embaixo, nós podemos colocar o e-mail dessa pessoa num dado tabular. Por exemplo, contato@elielcruz.com.br. Então, vou salvar aqui, visualizando, você tem aí um segundo elemento aqui, ó, ok? Percebam que o cabeçalho está aqui e a gente ainda não vê nada em relação à tabela. Então, vamos utilizar um elemento só para nós visualizarmos aqui, embora hoje todo mundo faz essa parte de elementos através do CSS, mas como ainda nós não temos aula de CSS, nós vamos fazer esse elemento aqui
de outras versões antigas do HTML que com certeza ainda vai funcionar. Então aqui você vai conseguir enxergar com mais facilidade como é que ficou organizado a tabela. Nós temos aí então uma tabela com 2 colunas e 2 linhas. Então nós temos essa especificação aí da nossa tabela, ok? Agora eu vou mostrar também outros 2 elementos interessantes para você colocar na sua tabela, que são em relação a títulos. Por exemplo, se você quiser colocar um título na sua tabela, você pode usar o elemento caption para colocar um título da tabela. Esse título ele vai aparecer lá no seu navegador. Aqui, ok? Você vai verificar que o título ele aparece aqui. E também tem outros 2 elementos caso você queira também agrupar, colocar especificações por coluna, que são eles o cogroup. Então aqui dentro você coloca cada uma das colunas individuais, ele vai pegar na ordem que elas aparecem. Então eu vou aplicar um estilo aqui. Você vai ver aqui um CSS que eu estou colocando, apesar de ainda não termos estudado, mas é para colocar um estilo ali na sua tabela. Atualizando aqui, você vai perceber que nós temos aí a primeira cor aqui. Se você quiser também aplicar na segunda, nós temos aí a cor azul para a segunda. Então, são mais essas especificações que podemos colocar na tabela, ok? Tem 2 outros atributos que eu acho interessante nós termos nas nossas aulas, que são de mesclagem de colunas e mesclagem de linhas. São muito utilizados. Normalmente, quando você vai construir uma tabela, você vai precisar aprender sobre os 2. E aqui eu desenvolvi uma técnica bem simples de trabalhar com mesclagem de elementos. Eu vou deletar aqui essa parte do header, que eu não vou precisar a princípio. E aí eu vou organizar essa minha tabela com letras aqui, para você entender com mais facilidade. Eu vou colocar aqui, vou fazer uma tabela com 3 linhas, 3 colunas. E aí eu vou repetir aqui para ficar mais fácil. Assim você vai entender como é que trabalha com facilidade na questão de mesclagem de tabelas. Ok? Então nós temos aqui nossa tabela, ok? Aqui está a nossa tabela. Eu vou aumentar o tamanho dela para ficar mais fácil para você visualizar o resultado. Aqui eu posso colocar na tabela principal, vou aplicar um estilo CSS de largura em pixel e também de altura em pixel, ok? Assim fica mais fácil de você. Pronto, ficou aqui nossa tabela. E nós vamos trabalhar esses 2 atributos que são utilizados nas células para mesclar linhas e para mesclar colunas. Então, vou mostrar um exemplo. Aqui eu tenho uma letra A, B, C. Eu quero mesclar, deixar como se tivesse somente um título aqui, um exemplo. Então, eu vou sumir com o B e o C, e o elemento, o campo que tem o conteúdo A, é ele que vai receber o atributo. Então, quantos que eu vou juntar aqui são 3. Então, isso é importante, essa informação para você colocar aqui. Então, o B e o C vão sumir aqui e eu vou usar o atributo colspan de 3 células. Isso vai me dar a mesclagem desses elementos. Vou atualizar, ele mescla aqui os 3 elementos. Agora, imagine que você queira mesclar esses outros 2 elementos aqui. Tá? Lembrando que você só pode mesclar em tabelas, na horizontal e na vertical, ok? Qualquer um. Não pode juntar aqui também, se eu quisesse fazer esse horizontal com esse vertical junto, não poderia porque ficaria ainda essa linha aqui, ok? Então vamos juntar esses 2 elementos aqui. A letra E e a letra H vai sumir o H e o elemento E vai receber o rowspan com 2 campos. Então a letra H vai sumir e a letra E vai receber o atributo rowspan 2. Assim você trabalha a mesclagem de célula aqui. Olha só, nós mesclamos aí no conceito de tabelas, tá?
é muito utilizado para exibir dados tabulares. Bom, para a gente fechar nossa aula aí sobre tabelas, eu expliquei para vocês vários itens. Um deles foi a composição da tabela. Nós vimos que ela se divide em 3 partes: header, body e também o t-footer. Esse aí foi o último elemento que nós não temos uma especificação, mas agora eu queria mostrar para vocês que no caso você constitui a linha também, ok? Que eu vou subir um pouquinho mais para enxergarem melhor. E nós podemos colocar cada item aqui. Então imagina que eu fiz uma tabela com... Nós temos aqui 3 colunas e aqui nós temos 2 linhas apenas, porque eu estou colocando 2 produtos, colocando o item, aqui o valor individual de cada produto, e aqui seria como uma espécie de finalização daquela tabela. Olha só, aqui ele só mostrou alguma coisa, ainda não coloquei conteúdo, e aqui nós colocamos, por exemplo, vamos mesclar agora que você já sabe mesclar. Eu vou colocar aqui um CoSpan 2, que seria o total, ok? E mais um item que vai apresentar esse valor. Isso aqui é só um item só, então nós temos aqui a soma de 3. Então nós temos a soma aqui de 3 mais 4, seria o valor total. Semanticamente é a melhor forma para você especificar aí o seu produto, ok? Vamos ver o resultado disso aqui. Eu mesclei aqui esses 2 itens, coloquei um total, e esse aqui, esse campo, você não vê formatação nenhuma diferente nele, mas semanticamente ele é o footer da tabela, é o rodapé da tabela, que faz... nós temos toda uma composição, né? Título, nós temos aqui corpo da tabela e nós temos o footer da tabela, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula.